Se esse vídeo chegou até você, é porque tem um propósito. Fica até o final, porque vai valer a pena. Olá, eu me chamo Júnior Santos. Seja bem-vindo ao nosso canal Voz da Graça, onde compartilhamos histórias da Bíblia todas as semanas, em forma de reflexão e meditação. Se inscreve em nosso canal, ative o sininho, que Deus possa te abençoar. A depressão e a ansiedade é considerado um dos maiores males da atualidade no século XXI. O estímulo das redes sociais, o empenho de vida rápido, muito acelerado, a pressão do dia a dia no trabalho e as comparações constantes com as vidas que nós vemos nas redes sociais e muitas vezes queremos comparar o nosso dia a dia e a nossa realidade. Isso tem causado frustração, depressão e ansiedade profunda. Talvez você tenha chegado até esse vídeo com alguns sentimentos que você não consegue explicar, mas esteja se enquadrando em um sentimento de ansiedade ou de começo de depressão. Se você sente que está assim, esse vídeo é para você. Com o aumento da tecnologia, o aumento das redes sociais, o que em partes, pode ser considerado algo positivo se soubermos tratar de maneira positiva. Mas, infelizmente, esse aumento da tecnologia e essa rapidez de informação tem desconectado muitas pessoas do seu dia a dia e do seu pessoal. Hoje em dia as pessoas se sentem mais à vontade em conversas digitais do que propriamente dito conversar com outras pessoas. Infelizmente, o mundo virtual tem sido mais realista do que o virtual para muitas pessoas. As pessoas estão cada vez mais se sentindo mais presas. Eu não diria à vontade, essa é a palavra mesmo. Presas nesse mundo virtual. E elas estão cada vez mais perdendo essa sensibilidade pessoal. E junto com essa perca de sensibilidade pessoal, também está perdendo o amor, a empatia, a solidariedade, a compaixão. Todos esses pontos estão sendo arrancados lentamente das vidas das pessoas. Infelizmente, o que acontece também, um dos outros motivos da causa de depressão ou de ansiedade é a forte pressão do dia a dia. Muitas pessoas se sentem pressionadas no seu dia a dia porque precisam levar o pão para dentro de casa, porque precisam pagar contas, porque precisam suprir necessidades. E hoje em dia a realidade é que parece que as coisas estão ficando cada vez mais escassas, mais difíceis. E muitas pessoas estão se sentindo pressionadas. Por conta disso, há o aumento de suicídio, pais de família que infelizmente decidem tirar a sua vida porque acabaram os recursos e não veem outra saída, e então entram no desespero e são abraçados pela depressão. Outras pessoas estão num modo de vida acelerado. Tudo é muito rápido, elas não têm tempo para mandar uma mensagem dizendo para o pai ou para a mãe eu te amo, ou não tem tempo de visitar aquela pessoa que é tão querida, tão amada, não tem tempo para parar um pouco nesse estilo de vida tão rápido e refletir e meditar como que está a sua vida. Juntando todo esse cenário, juntando todos esses pontos, infelizmente nós estamos vivendo um período onde muitas pessoas podem até sorrir na sua frente, podem até ser descoladas, descontraídas na sua frente, mas a verdade é que quando estão sozinhas, essas pessoas na sua introspecção, elas não têm alegria, elas não têm um sentimento de propósito, elas não encontraram a realização pessoal e eu diria espiritual. Felizmente, nós estamos chegando a esse ponto onde as pessoas estão cada vez mais perdidas na sua identidade, estão mais perdidas no seu propósito de vida. Mas eu não vim aqui apenas falar que está tudo acabado. Eu não estou dizendo aqui que não existe esperança e que está tudo perdido de uma vez por todas. Não, eu não vim dizer isso. Muito pelo contrário. Eu vim aqui dizer que sim, que existe uma salvação, que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma busca e uma revelação de propósito para as nossas vidas. Eu vim aqui dizer que existe cura, que existe libertação e que existe salvação.
A Bíblia fala de uma história muito interessante, muito impactante. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que quando Jesus vai à região de Gadara, Gadara é uma cidade de uma região chamada Decápolis, onde se encontravam ali 10 cidades. E quando Jesus chega naquela cidade, Gadara, diz a Bíblia que quando Jesus coloca o pé no chão, havia um homem que vivia naquele território e a sua aparência é uma aparência totalmente incomum, fora dos padrões do que nós conhecemos hoje em dia. Tente imaginar a cena. Imagine alguém barbado, imagine alguém com os cabelos compridos, grandes, imagine uma pessoa sem tomar banho durante muito tempo, imagine o mau cheiro que aquela pessoa exalava. Agora imagine que essa pessoa, ela pegava pedras pontiagudas e cortava o seu próprio corpo, ela estava ensanguentada, estava com as suas vestes rasgadas. Diz a Bíblia que as pessoas tentaram prender esse homem com correntes nas mãos e nos pés, e ele quebrava as correntes porque havia ali nele uma opressão espiritual maior do que uma força humana. Era um homem que morava nos sepulcros, o lugar de moradia dele era o lugar de morte. Então a vida dele representava a morte, porque ele morava no lugar onde havia pessoas que estavam ali mortas ou destinadas a ir para aquele local. Imagine que esse homem também andava de noite, dia e noite, como se fosse um bicho, uivando, gritando. Era uma cena totalmente lamentável. Eu lhe pergunto, você teria coragem de se encontrar pessoalmente com uma pessoa dessa, com características violentas, com características ali de depressão, totalmente imprevisível? Eu diria que nem eu, nem você teríamos essa coragem. Mas diz a Bíblia que Jesus entrou naquela cidade. Quando entrou naquela cidade, aquele homem que na verdade estava possesso por espíritos imundos foi ao encontro de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus ali e implora para que Jesus não o mande embora. E ele implora para que Jesus mande ele para os porcos naquela região. Diz a Bíblia que Jesus autorizou os demônios que se chamavam legiões, saíram da vida daquele homem e foram até os porcos. Os porcos ali, quando receberam esses espíritos, se precipitaram colina abaixo e uma manada inteira de porcos ali morreu instantaneamente. Só que o interessante é que enquanto isso acontecia, havia 2 homens que cuidavam daqueles porcos que estavam prestando atenção. Eles correram para a cidade e foram contar para a cidade tudo o que havia acontecido. A multidão ali, curiosa com aquele acontecimento, correu até Jesus e o endemoniado para saber o que de fato havia acontecido. E eles encontraram uma cena ali que talvez eles nunca pudessem imaginar, porque aquele homem vivia ali, quem sabe, há anos naquela situação. E quando eles chegaram, diz a Bíblia, e narra claramente, que aquele homem estava sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, vestido, ouvindo a Jesus. E eles notaram que aquele homem estava diferente, mas também notaram algo que para eles seria o principal. Eles perceberam que a economia da cidade foi afetada porque os porcos haviam morrido e isso estava atrapalhando os negócios. Logo então, eles chegaram para Jesus e pediram gentilmente para que Jesus se retirasse da cidade. O interessante é que quando Jesus ia saindo, aquele homem que havia sido liberto perguntou a Jesus se poderia segui-lo. Jesus olha para ele profundamente e diz: não. Eu quero que você volte, vá aos da sua casa e diga o quanto que o Senhor foi maravilhoso, misericordioso com você. Então diz a Bíblia que aquele homem anunciou por toda aquela região aquilo que havia acontecido com a sua vida, porque ele vivia em uma treva profunda, ele vivia em um poço de agonia, ele vivia, mas estava morto por dentro. Então ele começou a contar o seu testemunho e virou um missionário naquela região. Essa palavra, ela, apesar de ser escrita há 2000 anos atrás, nos conta muitas coisas ricas e interessantes.
nos fala de como a graça do Senhor, o perdão e a misericórdia do Senhor pode alcançar qualquer pessoa, independente do poço que ela esteja, independente das trevas que ela esteja. Talvez você esteja imaginando alguém, ou talvez você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida. Talvez você esteja beirando a depressão ou a ansiedade. Pois bem, eu quero te falar, baseado nessa história, que seu endemoniado gadareno foi liberto, foi sarado e foi curado, você também pode. Que não interessa a profundidade do poço que você está, eu e você podemos encontrar luz e esperança em Jesus, independente da situação. Essa mensagem tão simples, mas tão profunda, objetiva e direta, que o Senhor está falando conosco nesse momento agora, usando das redes sociais. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, nos ajuda. Se inscreve no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que está precisando ouvir a palavra. Seja um canal abençoador do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo o dia a dia, elas podem até sorrir por fora, mas a verdade é que dentro delas existe um vazio existencial muito grande. E esse vazio existencial só vai ser preenchido quando houver um encontro com o Salvador, um encontro com Jesus, como houve com aquele endemoniado gadareno. Talvez você diga assim, Júnior, mas eu não ando me cortando, eu não ando de barbado, cabelo grande, eu não ando ensanguentado, roupas rasgadas, nem gritando pelas ruas feito um maluco. Talvez você não esteja nessa situação. Mas talvez dentro de você esteja vivendo em trevas. Talvez você esteja vivendo em agonia. Talvez quando você for dormir, quando você vai dormir, você não consegue dormir, porque a sua mente, de modo muito acelerado, começa a pensar em mil e uma coisas, você começa a se comparar, e você começa a perceber que o tempo está passando e que você não está saindo do lugar. Você começa a se sentir impotente, e aí você percebe que você não está realizado, e que você olha para dentro de você, é como se tivesse um espelho espiritual na sua frente, e você percebe os buracos espirituais que estão dentro da sua alma. Se você está assim, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus também pode chegar na sua terra, pode chegar na sua vida, mas assim como aquele homem fez, que foi até o encontro, na realidade, não foi nem o homem que foi até o encontro de Jesus, foram os demônios que foram ao encontro de Jesus com medo. Mas que você possa ter essa atitude de ter um encontro com Jesus, se encontrar com Jesus, porque tudo vai mudar, a situação vai mudar, somente quando você se encontrar com o Senhor, independente da situação, independente da dificuldade. E a outra coisa interessante que eu queria destacar é que, infelizmente, hoje, para a sociedade atual, o que mais importa é a economia, são os negócios, o que está tudo bem, não importa se, contanto que o dinheiro esteja entrando, contanto que os negócios estejam sendo tocados bem, não importa a vida do próximo, não importa se ele está morrendo ou não, não importa a depressão, não importa mais a empatia, não importa nada disso. Eu quero te falar que se as pessoas não se importam com você, que você sente que as pessoas passam por você e não notam você, não ligam para a sua situação, eu quero te dizer que Jesus liga para a sua situação sim, que Ele se importa com você sim. E se você crer, acreditar verdadeiramente, você pode ter um encontro com Ele e sair desse poço e desse buraco profundo.